Da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ela defendeu que Fernando Haddad, da Fazenda, seja candidato em São Paulo. Acompanhe. Veja, eu acho que a gente está numa quadra histórica de defesa da democracia. Nós não temos o direito de deixar a extrema-direita voltar a governar esse país. Eu acho que é esse o compromisso histórico que esse campo político tem, o campo progressista. E o presidente Lula tem clareza dessa responsabilidade que ele tem. Por isso eu acho que numa situação como essa, que é de um enfrentamento grande, que está em risco um projeto de país e a nossa democracia, todos têm que entrar em campo. Todos têm que vestir a camisa e fazer aquilo que melhor sabem fazer na disputa eleitoral. Então eu defendo que todos os quadros nossos, inclusive o ministro Haddad, sejam candidatos nesse processo eleitoral. Denise, ela usa a expressão vestindo a camisa, né? Mandando recados para ministros para que se candidatem e enfrentem os adversários do campo político do presidente Lula. Exatamente. Em relação a Fernando Haddad, já há essa pressão por parte do partido para que ele se candidate aqui em São Paulo, apesar dele dizer que a intenção dele era participar da campanha do presidente Lula, então ele estaria vestindo a camisa dessa forma, sem se expor diretamente nas eleições, mas ele vem sendo pressionado e depende da posição do presidente Lula. Agora, o fato é que, por enquanto, o governo não está conseguindo formar palanques, candidatos competitivos se apresentando nos principais colégios eleitorais. Tem problemas aqui em São Paulo, tem problemas em Minas Gerais. A gente vê muita discussão de quem poderá ser candidato, trazendo a possibilidade até de Simone Tebet se candidatar por São Paulo. Marina Silva também já foi citada, além de Fernando Haddad e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que governou São Paulo durante muito tempo, mas em princípio até continuaria na chapa do presidente Lula como vice-presidente. Ele se fortaleceu muito nas negociações com os Estados Unidos, junto ao empresariado também. É um quadro importante numa chapa com o presidente Lula, mas parece que eles querem manter o palanque aqui em São Paulo forte, mesmo que potencialmente não tenha condições de assegurar uma vitória. Vale lembrar que Haddad já sofreu derrotas em eleições importantes aqui em São Paulo, pode repetir, mas tem um outro componente. Além da formação de campanha, se fala muito que Haddad seria, de qualquer forma, o herdeiro político do presidente Lula. Então, ele estaria em evidência agora nessas eleições, também no caso de uma reeleição do presidente Lula, no mandato seguinte ou nas eleições seguintes, ele seria o candidato à presidência. Então vamos aguardar. Sim, Dora, e quando ela fala vestir a camisa, ela fala com, entre aspas, uma consciência limpa, porque ela já aceitou o desafio de ser candidata ao Senado pelo Paraná. Agora, é saber se essa pressão, que vem pressão interna também, se Fernando Haddad resiste a essa pressão. Olha, é algo, quando a Gleisi fala, a Gleisi não está falando sozinha, tá certo? É também mais uma pressão do presidente Lula. E isso o que mostra para a gente? O tom foi absolutamente incisivo. A ministra deixou muito claro a importância que é a entrada do pessoal, da tropa de choque do governo nessa campanha, o que nos mostra que essa história de que favoritismo de Lula, favor contada, reeleição do papo, isso não é o que o governo acha. Isso não é a avaliação do governo. A avaliação do governo, no meu ponto de vista correta, é que a parada é dura. A parada vai ser dura, com direita dividida, com Bolsonaro preso, o que seja, com briga, Flávio, Tarcísio, não sei quem, a parada é dura. Então, o governo não está de brincadeira, não está dando de barato, e essa convocação ela feita dessa maneira, ela dá exatamente essa medida. Por isso, eu acho, ela faz um dever, um chamado, e eu acho difícil o Haddad resistir, poder recusar, porque pode aí depois ser atribuído a ele uma situação não favorável em São Paulo, porque em São Paulo é preciso, o governo precisa fazer voto, ganhando ou não,
fazer voto para poder ajudar a votação do presidente Lula, dado que a eleição, todo mundo prevê, será apertada. Pois é, a ponto, né, Kobayashi, de se cogitar a ministra Simone Tebet para concorrer aqui ao governo de São Paulo, mudando de partido, mas é claro, se Fernando Haddad sair, ela não vai sair, nesse caso, para concorrer a um cargo majoritário. Lembrando também, Thiago, que ela pode disputar o Senado por São Paulo também, né? Seriam 4 nomes aí para 2 cargos. Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Marina Silva e Simone Tebet, essas 2 importadas de outros estados aí, para disputar governo ou Senado também. Lembrando que nessa disputa aí a gente não tem um nome muito bem claro de quem será o candidato do presidente Lula ao Senado em São Paulo. Isso mostra, primeiro, uma falta de oxigenação muito grande no PT, principalmente na esquerda aqui em São Paulo. Quem tem surgido no campo da centro-esquerda e da esquerda são jovens de outros partidos, a Tabata do PSB, mais centro-esquerda, né? A Erika Hilton do PSOL, por exemplo, o Guilherme Boulos já há alguns anos, um nome competitivo, mas do PSOL também o PT ficou no tempo aqui em São Paulo, assim como o PSDB, enfim, a gente vai ver ao longo do tempo aqui no estado de São Paulo, o PT-PSDB de décadas e décadas ficando para trás. Agora, chama muito atenção a fala da ministra, agora pré-candidata ao Senado, Gleisi Hoffmann, não pela convocação, para que todos sejam candidatos, para que todos os quadros disputem a eleição e vistam a camisa, mas a motivação que ela coloca nessa convocação. Ela não diz que é um projeto de progresso para o país, de desenvolvimento, de combate à fome ou de qualquer tipo de pauta propositiva. A motivação é para combater a extrema-direita e para preservar o Estado democrático, ou seja, só o PT é democrático, nenhum dos outros que estão sendo colocados aí são pessoas compromissadas com a democracia. É como se fosse isso, como se o presidente Lula fosse o grande paladino da democracia, e nas relações exteriores, principalmente, a gente sabe que o presidente não tem todo esse compromisso, a lembrar o caso do Nicolás Maduro. Então tem esse ponto também que precisa ser considerado. Qual é a motivação de todos os candidatos do PT, todos os quadros? Combater a extrema-direita para preservar a democracia. E você lembrou bem, não é, Denise? Porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sempre teve dificuldade eleitoral aqui em São Paulo. Claro que cada eleição tem uma história, mas ele, por exemplo, não conseguiu a reeleição aqui na prefeitura. Ele foi derrotado em 16 por João Dória. De qualquer forma, é o que a própria Dora falou, é melhor ter um candidato que é conhecido nacionalmente, que possa disputar, para marcar uma presença. Se ganhar é outra história. A gente sempre ouviu falar que o interior aqui de São Paulo é muito conservador, né? Dificilmente votaria em candidatos assim. Claro que essa é uma leitura de eleições passadas. Mas é o perfil que nós temos aqui no estado de São Paulo. O PT já conseguiu se eleger para a capital, Haddad não conseguiu a reeleição para a capital também, já perdeu o governo do estado para Tarcísio de Freitas, no momento em que o presidente Lula ganhou do ex-presidente Bolsonaro com uma margem muito apertada. São Paulo é um problema para o PT em termos de estado, tem esse conservadorismo todo do interior, alguns recordes de votação, inclusive para o presidente Bolsonaro. Agora, vale lembrar que Haddad foi alvo do fogo amigo em pautas econômicas do PT, inclusive por parte de Gleisi Hoffmann, só que agora ela cobra dele esse posicionamento mais claro no campo político, reafirmando o discurso, como o Kobayashi colocou, do nós contra eles. Então, eles se colocam como defensores de uma posição contrária ao que seria do bolsonarismo, e vale ressaltar que os principais candidatos de direita até agora, eles não se desvincularam de fato do bolsonarismo. Eles querem preservar essa fatia do eleitorado, seguindo alguns princípios, alguns discursos. Então, o PT talvez queira aproveitar exatamente essa posição.